Hoje é o primeiro encontro do nosso workshop em sua potência máxima. E aí a ideia é que a gente fale um pouquinho, né, nesse primeiro encontro. Serão 3 encontros. O primeiro a gente vai focar no autoconhecimento. O segundo a gente vai falar sobre planejamento. E o terceiro a gente vai falar sobre carreira, certo? Esse planejamento voltado para essa questão da carreira, da jornada profissional. E aí, hoje, do aprofundamento, né, do autoconhecimento, a gente vai ver alguns aspectos onde seremos direcionados a fazer algumas reflexões. E é muito importante que, se possível, vocês peguem aí um papelzinho, uma canetinha, algo que dê para vocês realizarem o registro à medida que a gente for conversando aqui, certo? E vou pedir que vocês participem, certo? Então, à medida que eu for falando, vocês vão também conversando comigo e interagindo, tá certo? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para falar um pouquinho, para vocês terem esse acesso no acompanhamento do visual, certo? Então, como eu já compartilhei aqui, o nome do workshop é Workshop em Sua Potência Máxima. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como tudo começou, né? Como foi que eu cheguei nesse tema, como foi que eu cheguei nessa proposta, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, já faz um tempo, né, que eu tenho um desejo de falar sobre esses temas, falar sobre esses assuntos, que eu acho que são assuntos muito importantes, mas que muitas vezes a gente não dá tanta importância, tanta relevância. E quando a gente fala nesse processo de autoconhecimento, existe ainda muito preconceito, né? Então, quando a gente vai trazer esses questionamentos acerca da vida, acerca dos nossos valores, dos nossos interesses, fica tudo muito na subjetividade, né? E a gente não tem esse diálogo com os outros, né? Raramente a gente vai ter conversas tão profundas assim uns com os outros. Então, a gente fica naquele nível superficial, e muitas vezes a gente tem dificuldade em várias áreas por conta disso, né? Então, como eu já compartilhei aqui no Instagram, eu atuo como docente, né, desde 2004, então eu iniciei com cursos técnicos, e eu percebi assim que existia muita dificuldade, né, dos jovens de enfrentarem seus medos, até de saberem quais são verdadeiramente seus medos. E às vezes eles tinham tanto potencial, mas não conseguiam enxergar esse potencial, ficavam inseguros. E na minha própria vida também eu passei por vários momentos, né? E ainda passo de alguns desafios voltados a esse assunto. E sempre eu tentava, né, encaixar dentro de um conteúdo ou outro, uma prática, esses momentos de reflexão. E eu via que eles agradeciam, que eles ficavam muito felizes e que era bem significativo. Então, por isso que eu sempre tive esse desejo de focar justamente nesse tipo de conteúdo. E aí veio a ideia desse workshop, né, da gente poder participar junto, aproveitar a internet, essa plataforma de rede social, para poder compartilhar, né, e contribuir de alguma forma positiva, né, dentro desse aspecto. Então, a ideia começou a partir daí, dessa necessidade que vinha de mim e daqueles que estavam junto comigo. E aí é super importante, mas a gente não encontra, né, isso daí, digamos, a gente passa por uma faculdade, a gente não estuda sobre esses temas, a gente trabalha anos dentro de uma organização e muitas vezes a gente não conversa sobre esses temas, né, a gente não tem treinamento sobre esses temas, e a gente vai focando só nessa parte cognitiva, a parte técnica, né, e vai faltando a base de tudo, que é justamente esse conhecimento sobre o nosso potencial, até onde a gente pode ir, o que são fatores que de alguma forma nos limitam, né? Então, assim, eu estava comentando sobre a questão do desconforto, né, que esse processo do autoconhecimento gera, mas também do conforto que ele traz para a gente, né? Porque a gente consegue ter a visibilidade maior de quem somos, né? Aquilo que incomoda para a gente, mas a gente não sabe bem conceituar, né? Então, Polly está por aqui, uma amiga da caminhada, né? E eu gostaria de citar um exemplo, né, de certo desconforto. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu consigo perceber que eu tenho traços de ansiedade, né? Mas eu não me achava uma pessoa ansiosa. E na verdade, a ansiedade estava comigo desde pequena. Então, vejam só. Vou trazer um exemplo para vocês. Que é uma foto, né, de família lá no sítiozinho que meu avô tinha. E foquem, né, do lado esquerdo, tem a minha pessoa abraçando minha irmã, né? Quase um abraço que aparentemente não era tão apertado, mas não estava bem quisto, né? Vamos dar um foco aí na cara dela de alegria e de felicidade.
vir receber meu abraço, né? Então, assim, para mim foi super desconfortável perceber que eu era uma pessoa extremamente ansiosa quando pequena também. Por quê? Porque ansiedade é aquilo que, de alguma forma, nos aperreia, né? Tira o juízo em relação a algo que a gente imagina que vai acontecer, que a gente imagina que de repente vai dar errado, que não vai ser tão legal, ou então até que vai ser muito bom, né? E a gente está querendo antecipar esse futuro. E eu fui uma irmã bem controladora, né? Então, assim, gosto, né, tanto da minha irmã e quero tanto o bem dela, que muitas vezes eu, com medo de alguma coisa acontecer com ela, ou então, sei lá, de achar que ela está fazendo a escolha errada. Então, me intrometia muito, né? E tinha essa sensação de sufocamento, a pobre coitada, né? Como está nessa imagem aí. Então, eu tinha esses traços de ansiedade, mas eu não conseguia perceber isso, eu não conseguia nomear, né? Como a lei colocou, esse excesso de futuro na cabeça da pessoa. E, infelizmente, não era para o lado positivo, né? Era para o lado negativo. Deixa eu proteger, isso pode dar errado. Então, e ficava ali meio nesse processo de sufocamento. Então, quando eu me deparei com a visibilidade disso tudo, traz um certo desconforto, porque eu não queria ser ansiosa, né? Eu não queria ter feito isso da forma errada. Mas, em contrapartida, né, vou trazer também um exemplo positivo de como é importante o autoconhecimento, como ele pode nos ajudar, como ele pode nos acolher. Aqui tem uma imagem, né, que sou eu e minhas vizinhas amigas, né? A gente criança. Isso aí, gente, foi uma apresentação que a gente fez. O que é que eu fazia com as meninas, as minhas vizinhas? E vizinhos também, que depois chegaram os meninos, eles entraram no bolo também. Toda data comemorativa, né, alguns momentos assim, sem motivo nenhum, a gente inventava. O que é que eu fazia? Preparava elas, eu ensaiava com elas, a gente criava tema, a gente escolhia música, a gente preparava, às vezes, cenário, ambiente, para poder comemorar. Então, aí foi o Dia dos Pais. Essa tinta na cara, ninguém virou índio não, tá? A letra P, A e I, né? O P na testa, o A em uma bochecha, o I na outra. E esse momento aí se repetia muitas vezes. E eu encabeçava isso daí. E o que eu acho interessante é que dentro do processo, tem outra imagem aqui também, que foi no São João, tá vendo? Toda a data comemorativa rolava aí. E as meninas entravam na onda e eu fiz um processo de uma pesquisa, né, para um questionáriozinho que eu enviei para, foi tudo online, para alguns amigos que eu confio, que eu sei que são sinceros comigo e que participaram da minha vida ou participam, né, na fase da infância, da adolescência, da juventude, adulta e por aí vai. E eu enviei, né, para duas amigas vizinhas, né, que participaram dessas presepadas junto comigo. E uma das perguntas que eu fiz é como eu marquei, né, o que é que eu fiz assim que de alguma forma foi bom na vida deles. E elas colocaram, né? Uma delas colocou, Rebeca, eu acho que eu sou mais comunicativa, eu sou mais assim, né? Mais articulada nesse sentido, por conta dessas invenções aí, né? Que você realizava. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Então, o processo do autoconhecimento, da gente revisar a gente quando criança também, o que a gente fazia. E eu sei que eu tenho um pouco desses traços, né? De querer promover certas ações, porque eu sei que as pessoas podem dar conta. Eu gostava de homenagear tanto as pessoas, como a gente se divertir, né, a gente aprender novos passos, a gente estar ali junto. Então eu tenho muito isso até hoje. E é muito bacana a gente revisitar, né? Porque às vezes a gente esquece e a gente não dá tanto valor. Então, o nosso passado e o nosso presente, eles conversam, né? Então, é muito importante. Eu tinha um certo preconceito de estar assim, né? Essas terapias que envolvem o passado, a gente olhar, né, o que a gente fez, etc e tal. Mas eu acho que é super importante. Eu acho que a gente tem que estar, obviamente, abraçado ao passado, porque isso não é legal. Mas a gente ir para lá, para aquele lugar e ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode pedir desculpa, né? Nesse meu questionário também, alguns amigos colocaram, né, que eu tomei algumas decisões, né, ruins, ou então tive uma fala ruim, e a gente vai construindo, a gente vai vendo que o que a gente acha que não é besteira pra gente, mas para outra pessoa é bem significativo. Então, assim, quando a gente conversa entre o passado e o presente, a gente vai trazendo essa harmonia, a gente vai trazendo essa segurança de que a gente está seguindo os passos, né, da forma correta e está evoluindo, né, a gente está crescendo, a gente está aprendendo, isso é muito importante. Então, a vida da gente, ela é cheia de escolhas, o
tempo todo nós temos que fazer escolhas, né? Seja para escolher a roupa que a gente vai sair em determinado dia, seja o calçado que a gente vai escolher, né? Se eu vou para um lugar e eu vou precisar de um calçado mais confortável ou não. Então, em todo momento a gente está fazendo essas escolhas. E como é que a gente faz as nossas escolhas? Como é que a gente tem feito as nossas escolhas? As nossas escolhas, elas estão sendo baseadas em que princípios, em que valores, em que vontades, em que desejos, né? Então, muitas vezes a gente toma certas escolhas, né, certas decisões, sem pensar, né, de forma ou precipitada, ou às vezes não é precipitado, mas a gente, assim, não pensa nos aspectos que realmente são relevantes, né? E a gente vai agindo muito no fluxo, né? E quando a gente vai ver, a gente está insatisfeito, quando a gente vai ver, a gente está fazendo o que a gente não gosta, quando a gente vai ver e olha para trás, a gente vê que perdeu tempo, né? Então, essa parte das escolhas conscientes, elas são muito necessárias. Até para que a gente seja feliz, para que a gente faça o outro feliz, para que a gente se sinta melhor, né? A gente consiga ser mais produtivo, a gente consiga estar alcançando aí essa potência máxima, né? Que estou querendo trazer aqui para a gente. Então, essas escolhas, elas devem ser baseadas em quem? Em quem eu sou, né? Nos valores, nos gostos, nos interesses, e isso tudo em relação a nós, né? Então, não posso escolher uma profissão baseado no que o outro disse que eu acho que é bom para mim, né? Ou então, eu vou me interessar por determinado hobby porque fulaninho gosta, né? Então, as nossas decisões, elas têm que estar baseadas nesses pontos. Quem eu sou, quais são os meus valores, o que é que eu gosto, o que é que eu me interesso, o que é que, de certa forma, eu acredito de verdade, né? Que vale a pena. Quantas escolhas difíceis a gente já fez e a gente tem que fazer, não é verdade? Então, a gente tem que fazer escolhas difíceis em diversas áreas, né? Seja na espiritualidade, seja na família, na carreira, na profissão. Toda escolha da gente vem junto com renúncias, vem junto com deixar para trás ou deixar para depois alguns pontos, né? Alguns sonhos, alguns desejos. Então, nem sempre a gente consegue ter tudo ao mesmo tempo. E por isso que muitas vezes essas escolhas são difíceis, porque a gente tem que pesar na balança. Agora, o que é prioridade para mim? O que é que está valendo mais? Né? O que é mais importante? E eu queria trazer 2 exemplos para vocês, que são simples, mas que faz a gente refletir que as nossas escolhas sempre trarão ganhos e perdas, né? Sempre. E aí, gosto de trazer um ponto, né, de uma das escolhas difíceis, não agora, né, mas quando eu era mais jovenzinha, mais jovem, né? Quando a gente escolhe priorizar a nossa família, o que é que acontece? A gente perde, digamos, eu tinha festa com as amigas, já teve casamento de amiga que eu não pude ir, porque já tinha marcado uma viagem com a família. Então, assim, várias coisas eu perdi e várias coisas eu deixei de viver por priorizar os momentos com a minha família. Como também existem pessoas que priorizaram as amizades e outras experiências em prol da sua família. Outro ponto aqui, os amigos. Quando a gente também escolhe ter amigos, a gente se coloca vulnerável em que sentido? Que a gente pode se decepcionar, a gente pode se frustrar, a gente pode passar por sentimentos e emoções que nem sempre são positivos, né? Amigos são maravilhosos, mas são pessoas diferentes da gente, que nem sempre pensam como a gente. E quem nunca teve, de repente, um conflito, se frustrou, né? Se decepcionou com aquela pessoa que você se relaciona. Isso também vai para os relacionamentos, isso vai para amorosos, né? Vai para toda a área da nossa vida. Sempre que a gente faz escolhas, a gente tem junto com elas as consequências, né? E por isso que é tão importante que a gente escolha de forma consciente, para que reduza aí a chance de a gente estar se arrependendo, né? E estar mais reclamando da vida do que achando que o que a gente valorizou no passado realmente valeu a pena. Então, tudo tem um preço. Então, a partir disso, né, dessa reflexão, como é que eu vou escolher bem? O que é que vai fazer com que eu faça com que as minhas escolhas sejam mais corretas, produtivas, me tragam, me direcionem mais à felicidade? Então, para eu fazer essas escolhas de forma mais conscientes e mais benéficas, eu preciso me conhecer, né? Ir lá para o meu coraçãozinho, ir lá para o meu interior e fazer uma análise não apenas do momento, né? Mas olhar
minha pessoa como todo, isso é muito importante, porque sempre a gente está mudando, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo escolhas erradas porque eu estou olhando só agora, né? Aquela pessoa me deu uma raiva, eu jogo para lá e pronto. Então, a gente tem que ter certa maturidade nesse sentido, que não é nada fácil. Estou dizendo tudo isso porque é um exercício diário para mim também, mas que a gente tem que ter consciência, pelo menos disso, para poder lutar contra, né? E poder evoluir nesse processo. Então, eu vou falar com vocês algumas dificuldades, né, que são geradas aí e que acabam dificultando esse processo do autoconhecimento, certo? E aí, sinalizem, tá, gente? Vão dizendo aí se vocês concordam, discordam, vão falando aí comigo para a gente poder ter esse retorno aí bem legal. Então, eu vou falar da primeira dificuldade para esse processo do autoconhecimento, né? Não conseguir se enxergar. Isso é muito importante, gente. Temos muita dificuldade de enxergar quem somos, né? A gente tem percepções distintas e como a gente enxerga as coisas vai muito de todas as nossas vivências, experiências do passado, vai muito do momento como estou hoje, né? Como é que está esse meu emocional, como é que está essa minha percepção, e a partir daí, né, eu vou enxergar tudo com o meu olhar, não necessariamente é como a coisa é de verdade, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem prático. Vou compartilhar com vocês esse mico, viu? O que é isto? Oh my God, né? Essa experiência é muito legal. Teve uma vez que... Isso sou eu, viu? Acredite. Teve uma vez que meu avô chegou, a gente foi levar ele para algum lugar, eu não me lembro. Meu avô careca. E aí ele entrou no carro com uma fotografia que ele cortou do jornal. Aí era um estudante, né? Eu não sei bem dizer se era um estudante ou uma estudante. É mais ou menos como eu aqui, você sabe ser O ou A, né? E aí ele pegou e disse assim, Rebeca, parece tanto com você, cortei porque parece com você. A pessoa não era, né, assim, então eu disse, putz, que foto é essa, hein? Vou fazer essa comparação comigo. E aí eu fui ver que realmente, eu olhando assim para a foto, né, hoje eu peguei alguns álbuns de fotografia e eu vi essa foto. E realmente eu era a cara daquela pessoa que estava lá no jornal, né? Então não é uma das melhores fases da vida, mas está aí. Então o que é que eu quero dizer? Meu avô teve uma percepção de mim que era a real, né? E aí ele pegou uma pessoa que se parecia comigo fisicamente e colocou para mim, mas eu não conseguia me enxergar daquela forma, né? Então, muitas vezes a gente tem isso na vida da gente em todos os aspectos, né? Então a pessoa chega e diz assim, Rebeca, você não é tão comunicativa. Eu digo, eu não sou sim, sou super comunicativa, né? Rebeca, você não é uma pessoa muito calma. Eu não sou calma? O que é isso, né? Eu sou uma pessoa super calma, zen. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se enxergar, de enxergar realmente a verdadeira persona que estamos sendo ali, né? Outra dificuldade que a gente tem para esse processo do autoconhecimento é achar que isso é uma bobagem. Para que eu me conhecer mais? Para que eu saber o que é que eu gosto, o que eu não gosto? Para que eu parar para fazer questionamentos sobre o que eu preciso evoluir, melhorar ou não? Isso é besteira, eu acho uma bobagem, não preciso, estou bem demais, está tudo tranquilo, o problema é o outro que se resolve, esse mundo que está um apocalipse, eu estou tranquila e de boa, né? Então a gente sabe que isso não é uma verdade. Todos nós temos potencial constante para crescimento e desenvolvimento. Todos nós teremos sempre pontos a melhorar, porque existem pontos na vida da gente que a gente nunca vai alcançar o 100% e a gente vai estar lá nesse processo de descoberta. E às vezes até tem uma troca, né? Você é uma pessoa que era zen e agora que você está estressado, né? Existem até alguns momentos da vida da gente que a gente vai mudando e que a gente precisa ir sempre se avaliando para ver o que a gente pode tá ali em crescimento e desenvolvimento ou não, né? E aí tem outro ponto outra dificuldade que a gente tem, né, para poder entrar nesse processo do autoconhecimento é se enxergar através do que os outros falam que eu sou. Isso daí também é péssimo. Então, se chega alguém e diz, olha, você é uma pessoa que, do jeito que você é, eu acho que não dá para aquilo não, viu? Não. Você é uma pessoa que
é muito devagar, você é uma pessoa que não se comunica muito bem, você é uma pessoa que... E começa a falar o que a gente é, o que a gente não é, e a gente acredita, né? Então eu começo a ter um autoconhecimento que não é baseado em uma análise feita por mim mesma, mas é pelo que os outros falam para mim, né? O que eles dizem que eu sou, deixo de ser. Então isso é um erro que a gente comete absurdo, né? A gente pega a fala dos outros, a gente coloca como nossa identidade e diz que é aquilo dali. E nem sempre os outros estão corretos, até mesmo porque os outros eles conhecem uma parcela da gente, um pedaço da gente. Só quem conhece verdadeiramente acerca de si mesmo é você, né? Sou eu. E aí, na verdade, assim, seríamos nós se nós olhássemos mais pra gente, conversássemos mais com a gente, mas enfim, né? Só quem pode ter esse olhar do todo somos nós. Sempre a gente vai ter esse lado que o outro não vai conseguir enxergar verdadeiramente. Outra dificuldade é a gente se comparar com os outros. Então, o meu conhecimento vem baseado no que me falta, né? Então, eu sempre estou comparando. Vamos lá, vamos me avaliar. Como é que vai ser minha comunicação? Digamos que, vamos imaginar que a gente está fazendo um processo de avaliação aqui das nossas habilidades, tá? Então, coloca lá a tua nota para relacionamentos sociais, né, com as pessoas. Então, vamos imaginar que notas você se daria para essa área na sua vida. Como é que você se comunica, você se relaciona com as pessoas? Você daria que nota de 0 a 10? Dá lá a nota. Vamos falar agora aqui que nota você daria para a sua comunicação. Como você se comunica com as pessoas? Você acha que quando você fala as pessoas te entendem, não te entendem? Coloca lá a nota. Aí vamos colocar a nossa nota em relação à questão mais comportamental. Como é que está o nível da nossa perseverança, né? Será que nós somos pessoas que perseveram, que não perseveram, que persevera muito, que persevera pouco? Então, assim, se formos analisar nossas competências, nossas habilidades, nosso comportamento, né? Enfim, daremos uma nota. Vamos comparar com as das pessoas, né? Então, nem sempre a gente tem a mesma nota. Só que nem sempre a nota que o outro me dá é a nota que eu estou realmente valendo naquela área. Então, eu tenho que ter essa comparação baseada em mim, nos meus limites, nos meus potenciais, né? Então, digamos, eu sou uma pessoa que, de repente, sou extremamente tímida, né? E aí eu comecei num processo de desenvolvimento, eu disse, não, quero desenvolver essa habilidade de falar em público, de falar com as pessoas, de me expressar, beleza, vamos lá. Então, eu não falava com ninguém, mas de repente eu lancei um desafio. No meu curso, lá na minha pós-graduação, na minha graduação, no meu cursinho, sei lá o que faço, eu vou toda aula eu vou fazer uma pergunta, eu vou me desafiar, toda vez fazer uma pergunta, ou então falar com uma pessoa, para eu poder melhorar lá. Então, toda semana, todo dia eu estou fazendo isso. Será que eu não já estou com uma nota maior? Eu posso não falar com 10 pessoas, eu posso não falar para uma multidão, mas eu não melhorei, então quer dizer que eu não mereço uma nota maior? Pode ser que alguém chegue para mim e dê uma nota menor porque comparada a outra pessoa, eu tenho essa habilidade em um nível menor. Então, assim, essa comparação jamais tem que ser com o outro, porque só você sabe o lugar onde você está e o lugar para onde você está indo, o quanto você já conseguiu alcançar, o quanto você já conseguiu evoluir, o quanto você já conseguiu melhorar. Então, isso é algo assim que dentro da educação a gente trabalha muito, né? A gente não deve comparar um índice, né, de desenvolvimento de uma criança, digamos assim, né, durante aquele ano letivo, com as outras crianças. É o quanto ela conseguiu evoluir, é o lugar onde ela estava e o lugar onde ela chegou, né? E aí eu vou trazer aqui só para a gente poder ver assim que o que eu estou falando não é coisas da minha cabeça, né? Tem um carinha muito importante para a área da educação que se chama o Vygotsky, que ele traz essa zona de desenvolvimento, né? E aí, a zona de desenvolvimento do potencial que nós temos, todo indivíduo. E o que é que ele diz? Que a gente tem uma areazinha, que é essa azulzinha aí, onde a gente é aquilo tudo que a gente faz sozinho, que a gente faz com tranquilidade, que a gente já sabe, que a gente manda ver. E tem essa areazinha verdinha, certo? Que separa a gente dessa área aqui, ó, o que a gente não pode fazer sozinho, o que a gente não dá conta, digamos assim. Então, o que que ele diz? Que todos nós estamos sempre nesse movimento. É algo que eu sei fazer, mas existe algo que eu não sei, mas que tem aí esse percurso, que é esse percurso do desenvolvimento, onde muitas vezes eu vou precisar da ajuda de alguém, né? Então, exemplo, eu quero saber sobre empreendedorismo social. Tem aí meu amigo Abraão mandando ver.
né? Então, assim, é uma área onde eu não manjo, mas que eu posso sim dar conta, né? Então, quem é que eu posso chamar para me ajudar? Quem é que eu posso chamar para poder compartilhar do conhecimento? Quem é que eu posso chamar para ser essa ponte, né, desse avanço nesse meu desenvolvimento? Então, para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver, também é muito importante que a gente entenda, né, o lugar onde estou, onde eu quero chegar e que muitas vezes eu posso contar sim com outras pessoas para poder chegar nesse lugar que eu ainda não estou, né? E sempre lembre-se, só quem pode dizer esse nível do que você pode ou não alcançar, ou do quanto você já alcançou ou não, é você, porque a jornada é sua, você que sabe os desafios que você passou, né? O quanto você já aprendeu e evoluiu nessa caminhada. A quinta dificuldade, né? E que eu acho assim que eu vivi muito e vivo, isso para mim é um desafio muito grande, né? Eu me limito aos meus problemas. Então a gente tem essa dificuldade. Quando a gente vê uma situação problema, quando a gente vê a falta de recursos, quando a gente vê o não apoio, ou quando a gente vê que as coisas não estão saindo exatamente como a gente queria, meio que há uma paralisia nesse processo, uma acomodação, um medo, um sufocamento que faz a gente não sair daquele lugar, né? Então, assim, é muito importante a gente separar os nossos problemas, as nossas dificuldades daquilo que a gente quer e entender e procurar caminhos, né, a partir dessa realidade que a gente tem. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um livro que eu achei muito interessante, que ele traz a história de um personagem, que aí ele conta, né, que esse personagem é até um livro de Augusto Cury, e ele diz que tem um professor, que ele é paraplégico, e ele conta que quando era jovem, era esportista, praticava vários esportes, e aí com 14 anos ele sofreu um acidente. E aí desse acidente, ele acabou ficando paraplégico. E aí diante dessa cena, né, dessa situação, desse novo momento dessa pessoa, ele ficou muito deprimido, né? Então ele fez, putz, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu era esportista, eu me movimentava, jovem, perco, né, meus movimentos das pernas, e aí, o que é que vai ser da minha vida? E aí ele procurando terapeutas, porque ele estava bem desanimado, né, obviamente com a situação, e aí um dos terapeutas, né, perguntou para ele por que ele estava tão desanimado, e aí ele perguntou se o terapeuta era cego, se não estava entendendo a situação, vendo que ele era um paraplégico. E aí o terapeuta perguntou o seguinte para ele: sabia que você pode andar, correr e até voar? O Humberto pensou se esse terapeuta deve ser louco, né? Como é que ele fala um negócio desse? Mas ele fala que falou que o terapeuta citou nessa fala bem tranquilo, com a voz bem suave, não era voz de deboche, não era voz de nada, né? E aí ele continuou falando, o terapeuta, né? Muitos possuem pernas saudáveis, mas não saem do lugar. E aí o jovem perguntou, né? Como assim? E aí o terapeuta respondeu: eles andam com suas pernas, mas são prisioneiros em sua mente. Não sabem correr em seus pensamentos e voar em suas ideias. Uma pessoa livre não é quem tem pernas saudáveis, mas quem tem uma mente saudável e ousada. Pense grande, sonhe grande e lute pelos seus sonhos. E você irá a lugares que muitos gostariam de ir. Então, assim, quantos de nós temos plena saúde, saúde a todo vapor, e muitas vezes a gente está lá parado, está na inércia, a gente não faz nada para mudar a nossa vida. E tantos outros, né, com tantas limitações, com tantas dificuldades, conseguem produzir, conseguem alcançar, conseguem conquistar muito mais do que nós, né? Então, a limitação não está na questão física, mas a limitação maior está em nossa mente, nessa prisão aqui. E essa daqui é que a gente pouco vê, que a gente pouco observa, que a gente pouco valoriza. E a gente olha muito a questão externa. Quando a gente vê que alguém tem um problema físico, a gente corre lá, vamos fazer terapia, vamos lá fazer, chamar profissionais, uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar, para poder melhorar. Mas quando se trata de questões da mente, questões das emoções, dos sentimentos, dessa observação, né, do nosso interior, a gente pouco dá importância, né? Graças a Deus, muita coisa tem mudado nesse aspecto, mas ainda existe sim aquele preconceito, aquela ignorância, enfim, tudo aquilo que eu falei logo no início, né? Então, tem outro fator, né, de dificuldade
que acaba impedindo que a gente faça essa análise do nosso interior, né? É a gente não conhecer e nem controlar as nossas emoções e sentimentos. Então, muitas vezes a gente não conhece, a gente está sentindo algo que a gente não sabe nem dizer o que é, né? Ou então, muitas vezes a gente está agindo baseado nessas emoções, nesses sentimentos, mas a gente não consegue perceber. Então, é muito importante que a gente tenha ciência que toda emoção, todo sentimento, ele tem benefício e malefício. E a gente precisa fazer essa separação, né, para que a gente possa desfrutar do que eles trazem de bom e descartar aquilo que eles trazem de mal, né? Então, eu gostaria de falar sobre 3 emoções e sentimentos, né, que a ansiedade aí é da família, né, do medo, vamos dizer assim. Então, ansiedade, né, é o mal do nosso século, um dos maus, né? Então, a ansiedade, ela é positiva, né? Quando ela é controlada, quando ela é bem supervisionada e bem administrada. Então, a ansiedade gera pra gente o quê? Um forte sentimento de exploração. Geralmente, quando a gente está ansioso por algo, a gente quer saber sobre aquilo, a gente quer ter mais conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, vamos imaginar que a gente está ansioso para viajar. Vamos lá pesquisar sobre aquele lugar, a gente quer conhecer os pontos que a gente quer visitar. Então, essa ansiedade acaba querendo o quê? Que a gente se prepare, que a gente se organize, eu quero que tudo, né, flua bem, então já me antecipo, não deixo as coisas para fazer em cima da hora. Só que a ansiedade, quando ela perde o controle, ela pode gerar justamente o medo e preocupações desnecessárias. Então, por isso que é muito importante a gente saber como aproveitá-la da melhor forma, né? Como pegar essa energia da ansiedade e fazer com que ela trabalhe a nosso favor e ter esse controle, né, de que de repente ela pode estar gerando ali de desconforto, de preocupação desnecessária, né? E a gente tem que administrar isso muito bem. Outro ponto é a questão da tristeza, né? É uma emoção que a gente não gosta de sentir, mas que também tem o seu aprendizado. Então, a tristeza, ela traz pra gente o quê? A reflexão, a valorização, né? Arrependimento. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, né? Ou então que a gente não queria ter feito, então vai gerar essa emoção que vai trazer, sim, um certo desconforto, mas se a gente souber aproveitar ela, a gente vai gerar para o lado positivo, né? Do aprendizado, da mudança, do não fazer de novo, né? E quando é que a tristeza ela passa a ser negativa? Quando ela nos aprisiona, quando ela nos coloca no lugar de inércia, né? De paralisia, de acomodação, de entregar a vida ao acaso. Eu estou tão triste que não quero agir, né, em prol de algo novo. Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento para poder agir melhor em cima dessas emoções. E outra que eu quero trazer, que é algo que a gente costuma sentir bastante, né, principalmente no momento no qual estamos vivendo, que é a questão do medo, né? Então, o medo, ele também tem o seu lado positivo. O medo, ele traz para a gente prudência, a gente pensa antes de agir, a gente não só age de forma impulsiva, né? Então, o medo traz esse cuidado, essa cautela, de repente esse preparo para que a gente enfrente as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais bem planejada, né? E aí, quando é que o medo pode nos fazer mal? Quando ele está gerando esse sentimento de covardia, de deixar os nossos sonhos comer por causa do medo, né? Aí não vai dar certo, e a gente se antecipar aí de forma negativa e acabar não saindo do lugar, né? Então, é muito importante, foi assim, um fator, uma divisão de águas na minha vida, foi justamente a compreensão de que o nosso cérebro, ele comanda, né, esse nosso comportamento, esse nosso pensar e esse nosso agir. E é muito importante, Claudinha, tudo bom, Claudinha? E aí o nosso cérebro, né, ele dá esses comandos. E como é que ele funciona, né? Existe o sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções e que nossas decisões, elas têm que passar por ele, por essa areazinha. E vocês podem ver assim, essa parte que está lá em cima, né, que é o neocórtex, ou então a área do pré-frontal, tá toda essa parte da decisão, né, do planejamento. Então, para eu chegar lá na decisão, no planejamento, no controle dos meus impulsos, eu tenho que passar pelas emoções.
Então, por isso que muitas vezes a gente toma decisões baseadas nas emoções, porque se a gente não tiver inteligência emocional e controle emocional, automaticamente a gente pula essa parte, né, da frente, onde a gente vai pensar, onde a gente vai planejar, onde a gente vai se controlar, né? Então, é muito importante a gente compreender esse funcionamento do cérebro para que a gente dê uma atenção maior, né, na responsabilidade que a gente tem de parar realmente para poder entender nossas emoções, nossos sentimentos antes de tomar uma decisão. Porque a gente vai ter que chamar lá o planejamento, a gente vai chamar lá o pensar, o refletir, o escolher para decidir, né, e não agir de forma irracional. Essa é a nossa diferença dos outros animais, né? Então, essa capacidade da gente conseguir pensar dentro desse aspecto. Outro ponto que nos dificulta essa questão do autoconhecimento é o ser severo demais consigo mesmo. Então, né, geralmente, se a gente fosse se consultar com a gente mesmo, não seríamos tão severos, né? Então, quando chega uma pessoa e diz... Vamos imaginar, a gente está conversando com um amigo, né? O amigo diz assim, Rebeca, eu cometi um erro, eu tomei uma decisão precipitada. A gente não vai chegar para ele e dizer... Poxa, tu é muito burro, tu é muito... só age de forma impulsiva, te controla, rapaz, por que tu fizesse isso? Não, a gente não chega com esse tom, né? Então, geralmente, quando a gente vai para o outro, a gente vai ter um cuidado com essa fala, a gente vai pensar antes de falar, a gente vai tentar conduzir a nossa fala para motivá-lo. E muitas vezes, quando somos nós nesse lugar, né, de erro... O que a gente faz? A gente se pune demais. A gente diz, Rebeca, você é uma fracassada, você errou, você fez aquilo e não deu certo, é porque você é incompetente. Então, geralmente, a gente não tem esse cuidado, né, conosco. Quando a gente tem que conversar com a gente é muito mais severo do que quando a gente vai conversar com o outro, mesmo estando numa situação muito semelhante. E se a gente se trata desse jeito, como é que a gente vai se conhecer, né? Como é que a gente vai se melhorar? Se a gente já chega dando murro, então cada vez mais a gente vai dificultando esse processo. Outra dificuldade para a gente poder ter esse autoconhecimento cada vez maior é o medo de revelar quem verdadeiramente nós somos. Então a gente tem medo de compartilhar nossas fraquezas, nossas dificuldades, a gente tem medo de expor nossas fragilidades. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade, numa cultura onde a gente tem que dizer que faz tudo muito bem, que a gente sabe de tudo, que é feio dizer que está passando por dificuldade, que esses são sinais de fraqueza, né, de vulnerabilidade, e a gente não quer estar nesse lugar. Outro ponto que dificulta esse processo de autoconhecimento é achar que isso não é importante e deixar para amanhã, né? Bobagem, não vou me preocupar com isso, deixa para amanhã, não é urgência me conhecer, né? Então a gente precisa voltar, a gente já está concluindo, a gente precisa voltar para o início, né? Quando a gente era criança. A criança traz 3 pontos para a gente que são fundamentais para esse processo do desenvolvimento, né? A criança traz a espontaneidade. O que é espontaneidade? Sou eu ser quem eu sou verdadeiramente. Não ter vergonha de expor se eu não sei, se eu tenho dificuldade. Criança jamais vai dizer que sabe uma coisa que não sabe. Ela diz que não sabe, pergunta como é que é e aprende, né? Ela é espontânea no sentido de dizer o que pensa, o que sente. Então não tem aquela história de estar mentindo, de estar camuflando, né? Então elas são muito assertivas nesse sentido, né? Quando não quer fazer, diz que não quer fazer. Quando não gosta, diz que não gosta. Expõe muito suas vontades, seus desejos, sua identidade, né? E outro ponto que a criança traz para a gente é a criatividade. Então o processo do autoconhecimento é essencial para que eu seja uma pessoa criativa. Porque para eu ser criativa, eu tenho que ter uma imaginação solta, eu tenho que ter um repertório bacana de conhecimento, de informação, de vivências, né? E é isso que a criatividade, a criança faz, né? A criança está o tempo todo imaginando, está inventando, está criando, está projetando, está agindo, né? Está na ação, está no movimento. E ela traz também, as crianças trazem outro ponto que eu acho fundamental, né? Que vem aí dentro da amizade, né? É muito importante essa questão social para o nosso desenvolvimento. Através das relações a gente aprende muito. A gente aprende a compartilhar porque o outro pede essa partilha, né? A gente aprende a se comunicar porque o outro precisa, né? Eu preciso fazer com que o outro compreenda o que eu estou falando. Então, as relações, elas nos ensinam muito sobre nós, elas nos ajudam muito a desenvolver várias competências que a gente possui, né? Então, o outro, ele sempre é aquele que está no papel de nos desafiar, né? Caso a gente queira, obviamente, aprender e desenvolver cada vez mais.
E aí eu gostaria de concluir com uma frasezinha que é desse jeitinho aqui tá mesmo, viu? O amanhã nós tem que prever ele. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa, né, que trabalha aqui no conjunto, e aí a gente estava falando sobre escolhas, sobre decisões, e aí na fala dele ele trouxe essa frase: o amanhã nós tem que prever ele, no sentido de que a gente tem que estar preparado, a gente não pode deixar que a vida, né, deixa a vida me levar, que nem Zeca Pagodinho, né, a vida leva eu. Eu não planejo, eu não decido, eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu faço as coisas de forma impulsiva, vou deixando que as coisas aconteçam para ver o que é que vai dar, né? E aí é justamente o contrário. O amanhã, ele é feito do presente, né? E a gente tem uma forma de prever ele, por mais que tenha todas as variáveis, né, dos acontecimentos que estão fora do nosso controle, mas a gente tem que parar, né, para se conhecer, para saber o que a gente quer, para planejar, para ter mais ou menos uma noção, né, de que tipo de amanhã a gente quer, que tipo de futuro a gente deseja. E aí eu coloquei essa imagem desse barquinho, né, com essas pessoas no barco, que é justamente para compartilhar uma história com vocês que traz alguns aprendizados para a gente poder fechar, né? Tem a pesca abundante, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 do versículo 1 ao 11, que Jesus traz para a gente uma história que ensina muito sobre isso que a gente conversou aqui hoje, né? Diz o seguinte, para a gente fechar. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então se sentou e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Olha a peixaria que deu, viu? A peixada boa. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, o que essa pesca abundante ensina pra gente e por que eu escolhi para fechar, né? Primeiro, ela traz aí um ponto muito importante, que eles passaram a noite toda tentando pescar. E assim, é super frustrante quando a gente planeja algo e não consegue. Exemplo, essa internet de hoje abençoada, né? Eu fiz todo o planejamento, preparei toda uma imagenzinha bonita, né? Todo um negocinho legal. E, tipo, a internet vem e sabota, né? Toda essa construção. Isso gera uma certa frustração, né? A gente fica um pouco triste porque a coisa não saiu como bem planejado, né? E eu acho interessante que ele disse assim: poxa, a gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou nada. Mas pela tua palavra, né, porque você está dizendo que é para eu lançar, eu vou lançar, né? Então, assim, a gente tem que fazer muito isso. Ainda que a gente esteja frustrado, ainda que a gente tenha fracassado, ainda que não tenha dado certo como a gente planejou, a gente tem que entender que sempre tem uma nova oportunidade. Sempre a gente pode tentar de novo, né? E se a gente tentou por um lado e não deu certo, ainda tem outro lado, né? Tem a direita, tem a esquerda, tem para frente, tem para trás. E o que eu acho também interessante é que quando a gente consegue o que a gente quer, a gente sempre ajuda outras pessoas. É muito interessante que o barco ficou cheio e ele disse: vem povo, vocês que estavam aí com o barco parado, junto aqui que é muito peixe, né? Então, quando a gente faz algo bom, quando a gente faz algo produtivo, quando a gente faz algo que nos realiza, outros são alcançados, outros são beneficiados. Então, nunca esse benefício acaba na gente, né? Sempre vai ter outro que vai ganhar junto conosco. Então, é mais um motivo para a gente não desistir, né? Porque quando a gente consegue, outros conseguem junto com a gente.
E aí, é isso que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês, que a gente persevere, que a gente se conheça mais, que a gente busque esse entendimento, essa compreensão do nosso interior, para que a gente viva uma vida, um amanhã com a previsão melhor, com esperança, né, com propósito e com maior motivação. Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que o segundo, que a gente vai falar sobre planejamento, a internet nos ajude e que fique mais tranquila essa conexão, para que seja mais produtivo e garanta aí que a gente alcance a nossa potência máxima. Até a próxima!